Olá, galerinha! Galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, na aula de hoje, na verdade, nós vamos dar continuidade à aula anterior. Vamos falar dessa relação entre a arte, né, nesse cenário, nesse mundo infantil, essa arte voltada para um público infantil e até a juventude. A obra que nós vamos analisar hoje é uma obra Meninos Jogando Dados, tá? E vamos falar um pouco sobre um espetáculo, tá? Que é Amanhã é Depois. Hoje é brinquedo. Então, brincar é de fato um ato de recriar, né? Muitas vezes a criança ela usa as asas da imaginação. Então, esse espetáculo ele tem como objetivo as crianças, os artistas, né, que são crianças de várias idades, entre 11, né, a 15 anos, chega até aos 20 anos de idade. Então, a intenção dessa obra é mostrar exatamente esse divertido mundo, né, que as crianças vivem, os adolescentes, e também através da dança, das expressões corporais, tá? Ele tenta trazer toda uma vivência, tá? E o espetáculo Amanhã é Depois, Hoje é Brinquedo, a partir desse elenco, né, que eles utilizam, a criança tanto ela apresenta danças, brinquedos, né, brincadeiras, eles desfilam, também se utiliza de elementos, tá? Da própria dança, tá? E a gente pode também observar como essa dança, ela é uma dança contemporânea, onde eles combinam passos e aí eles vão desenvolvendo, tá? Todo o espetáculo. Esses passos são passos que eles trazem algumas referências muito fortes do balé, o balé tradicional, e eles se utilizam também para desenvolver sua obra, usam muitas improvisações, eles improvisam, né? Então, esses jovens, eles se utilizam de toda uma interpretação para poder compor toda essa coreografia. A partir desses elementos, a gente pode perceber que esses artistas acabam contribuindo de uma forma significativa com o público. Ou seja, a intenção aqui é apresentar, né, esse espetáculo e chamar a atenção do público. Outro referencial desse espetáculo é a questão, né, que eles tentam integrar a arte e a cidadania na própria região. Esse espetáculo em Recife, tá? Pernambuco, foi em 2009. Então, a partir de todos esses elementos, a gente pode perceber a importância da obra. E aí, como vocês podem observar na imagem, o cenário, eles utilizam de peças de um quebra-cabeça, exatamente para mostrar toda essa diversidade, né? E que eles de fato tentam se encaixar, né? Nesse mundo, viver a realidade. Então, a partir da dança, a partir das músicas, das expressões, eles vão interagindo e se comunicando com o público. Utilizam de toda uma iluminação, um colorido, exatamente para as crianças que fazem parte do espetáculo, eles
apresentar sua arte, mas de forma que eles se divertem, né? Brincando. Por quê? Durante o momento da apresentação, eles se relacionam, né, com os brinquedos, com as brincadeiras. E isso traz todo um processo da etapa da própria vida deles, né, na infância. Então, ainda dentro desse contexto, a arte, né, uma arte voltada, né, para crianças, a gente vai trabalhar aqui ainda trazendo outro exemplo das artes visuais. E aí a gente tem uma pintura do artista Bartolomeu Estevo, e ele é um artista espanhol, e ele nessa obra ele traz toda uma questão social das crianças, como essas crianças elas vivem, né? A pintura apresenta aí 3 garotos com roupas extremamente simples, né? Roupas esfarrapadas, né? E aí eles estão super envolvidos numa brincadeira de dados ao ar livre. Então veja que o cenário, as crianças com os pés, né? Descalço, comendo um pedacinho de pão, mostra como a vida simples que essas crianças vivem retrata também a própria vida que o artista viveu durante sua vida. Ele passou por algumas privações, né? Na Espanha, que era onde ele morava, e aí, a partir dessa vida simples, ele não tinha tantas condições financeiras por conta da própria questão, né, da decadência política, econômica. A obra, a gente pode perceber a grandeza artística e cultural. Por quê? Porque o artista, ele valoriza, né? Ele fortalece essa identidade, essa realidade da época. Ele traz principalmente as vivências, né, e costumes que o cotidiano dessas crianças, e aí ele consegue trazer toda uma comunicação, né, para a tela. Então, poucos artistas têm essa sensibilidade de retratar as crianças de uma forma muito simples, né, como mostra na obra, cenas do cotidiano. E aí veja que o artista ele trouxe toda uma representação, e aí cabe a gente trazer várias reflexões como a representação de crianças na arte, como era no passado e como é hoje, através de um espetáculo em 2009, que foi o espetáculo Amanhã é Depois, Hoje é Brinquedo. Então, a gente pode perceber como, na atualidade, a arte ela pode ser representada e como era no passado. Então, antigamente era muito comum as crianças serem representadas, principalmente bebês, tinha toda uma referência a uma questão de divindades, né, uma questão religiosa. E aí Bartolomeu, ele foge um pouco dessa questão da divindade e ele mostra muito esse realismo, essa realidade dessas crianças. Ele mostra aqui os traços físicos, né? Os hábitos, como essas crianças viviam, como se relacionavam com as brincadeiras e com os brinquedos. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido a realidade dessas duas obras, uma pintura e um espetáculo, onde cada uma retrata a situação, o cotidiano, as vivências e os costumes, né, de um período da história. Uma obra, a primeira, esse balé, né, que é um espetáculo que eles trazem vários passos do balé, que aconteceu na cidade de Recife, em Pernambuco, no ano de 1998, onde traz toda uma reflexão, né,
do cotidiano dessas crianças. Então, através dos brinquedos, né, das brincadeiras, eles se comunicam e interagem uns com os outros. E já a outra obra traz outra leitura. Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E fiquem com Deus e até a próxima.